E se eu, antes de ler com vocês aqui de 1 Pedro, deixa eu... Não sei se eu vou alcançar, mas eu vou pelo menos tentar aqui. Por que esse tema mexe muito com o meu coração? Porque é o seguinte: toda vez que eu vejo o lamento dos pastores, eu fico com a sensação de que no final de tudo, quem é responsável de tudo isso aí é Deus, nosso Pai. E parece que é coisa assim, que o nosso Pai chama, nosso Pai chamou, que o nosso Pai ungiu o camarada, desafiou o coração dele, e que o nosso Pai agora abandonou o cara na estrada. Então, no fundo, acho que a minha agonia é a seguinte: não acho, eu tenho certeza, é que eu fico sempre com a sensação, quando ouço a história de um pastor machucado, ferido, frustrado, eu sempre fico com a sensação de que Deus, Ele é um Deus que abandona a gente na estrada. Injusto seria a palavra. Sei lá, coloriu a pílula. Ele que no final das contas coloriu a pílula. Porque quem nos chamou para fazer a obra? Quem nos chamou? Quem nos chamou? Então, como é que pode, no final das contas, a gente contabilizar tanta miséria, tanta derrota? A última vez que eu falei sobre esse assunto, nós estávamos aqui naquele encontro com o Jamê Nobre, café da manhã lá em Búzios, e aí alguém falou que tinha um monte de pastor morrendo estressado, infartando, aí começou o assunto na mesa, aí pegou fogo, né? Aí começa um montão de história, de argumentos, entendeu? De gente sobrecarregada, né? Os exemplos sempre muito inteligentes de todo mundo, né? Se você colocar uma tomada e sobrecarregar ela explode. Então, tá tudo bem, então nós estamos sobrecarregados, então a gente está explodindo porque a gente está sobrecarregado, mas o problema é o seguinte: quem nos chamou? Então eu não quero ser advogado de Deus, irmãos, porque Deus não precisa de advogado, tá? Eu não quero. Mas eu quero o seguinte: eu quero mostrar para você na palavra que vou garantir para você que os nossos maiores problemas, os mais sérios, o que está tudo aqui, a maior parte do que foi contabilizado aqui, a causa, quase 100% das vezes, está em nós. Nós que começamos a fazer a coisa da maneira errada. O fabricante de algum produto desse aí, quando você leva para trocar ou deu um problema qualquer, o fabricante, lá o cara que vendeu para você, ele quer saber se você fez de acordo com o manual. É assim, você já comprou um troço que quebrou na tua mão, assim, na hora de instalar? Já aconteceu isso? E tem um negocinho que são fogo. Eu sou craque para fazer isso. Craque, cara, como eu faço isso? Denise fala assim: olha o manual. Olha o manual, mas eu sou metido. Aí de vez em quando quebra alguma coisa, faço alguma coisa, ela fala assim: olhou o manual? Aí... Não, é porque eu já entendi, achei que sabia. Tem coisa, principalmente as coisas modernas, tem tanta maneira de ser, de fazer, né? Tem sempre um jeitinho, né? Um trocinho aí que tu força, quebra. Não pode se queixar. Em detalhe, esse dia eu quebrei um objetozinho lá, para variar, e aí fui olhar o manual depois que eu quebrei, né? Aí o cara diz assim: olha, não ajuste quando a peça estiver encaixada, porque corre o risco de quebrar. Só faltou estar piscando, estava em vermelho, o objeto está assim, ó. Quer dizer, eu encaixei primeiro e ajustei depois, quebrou. Mas se eu tivesse lido o manual, eu ia ver que ela ajustava primeiro e encaixava depois. O cara botou, claro, letra vermelha, ela não faça. Eu não posso, eu falei para eles, eu não posso voltar lá e dizer: eu quero meu dinheiro de volta. Não posso fazer isso, quebrou, mas quebrou como você fez o troço errado. E eu penso que a mesma coisa funciona com Deus. É muito ruim, amados, quando um bando de gente que pastoreia começa a falar do trabalho pastoral como se fosse a quarta pior coisa do mundo. Para alguns é a pior coisa do mundo, entendeu? E você não leu o manual direito.
Você não fez de acordo com o manual. E agora que não fez de acordo com o manual, entendeu? Está com a orelha quente, está com a cabeça doendo, o negócio está ruim. Mas devia ter sido feito de acordo com o manual. Você diz amém ou não? Diz amém? Entende o que eu estou falando? Então vamos dar uma olhadinha rapidamente num camarada que foi chamado para ser pastor pelo próprio sumo pastor, porque nós sabemos que Jesus é o sumo pastor. Então Pedro, para mim, ele tem assim uma marca na vida dele muito profunda. Primeiro porque ele foi chamado para ser pastor, para apacentar, mas não apenas chamado para ser pastor. Pedro também, ele fracassou como pastor. Fracassou como pastor. Uma imagem que fica na minha mente assim muito forte é a seguinte: Pedro faz uma pescaria maravilhosa e as redes se rompem. A primeira. Indo à última pescaria maravilhosa, diz que eram 153 grandes peixes, mas as redes não se quebraram, não se romperam. Então Pedro tem essa experiência de fracassar e de acertar. E ele tem um chamado que para mim não encaixaria hoje nenhum modelo nosso de igreja. Qual é? O cara acabou de pecar, acabou de negar, acabou de pisar na bola, e em vez de ficar um ano em disciplina, Jesus chama ele para pastorear as ovelhas. Troço recente, um pecado recente. Jesus chama ele, você apacente ele mesmo, confia a ele o rebanho. Confia o rebanho a ele. Né? Então Pedro tem esse contato com o sumo pastor. E ele escreve agora aos pastores. Eu queria abrir contigo aqui, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, a gente não pode reclamar de algo que a gente faz errado. Nem com o fabricante, você vai levar um puxão de orelha. Ele vai dizer, poxa, eu falei como fazer. E você está fazendo do teu jeito. Mas eu disse para você como fazer a coisa. Então ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Você sabe que presbítero aqui não é essa figura de presbítero que comumente a gente tem na denominação. Não é essa pessoa, esse cara que é um oficial abaixo do pastor. Presbítero aqui, o bispo, o ancião, é a mesma pessoa. Esses presbíteros eram responsáveis do apacento da igreja, de presidir a igreja. Eles eram esses homens, né? E Pedro, apóstolo de ministério, presbítero de função, disse assim, eu estou fazendo um apelo, rogo a vocês, aos presbíteros, aos pastores, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Como é que ele diz aí no versículo 2? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Apacenta esse rebanho que há no meio de vocês. Pastoreia ele. A gente sabe que pastorear, como eu falei, não é só pregar, acumular tarefas, entendeu? Tem pastor que é contador, tem pastor que é tudo, bombril. É mil e uma utilidade, mas a gente sabe que pastorear necessariamente é guiar a pessoa, é alimentar aquela pessoa, é levá-la a Jesus, às águas, é literalmente ser um guia, alguém que sai na frente, que mostra com a sua própria vida como modelo, entendeu? Guiar, pastorear, animar. Muitas vezes pastoreamos as pessoas sem perceber que estamos... Tem muita gente que nem sabe que está pastoreando e está pastoreando, entendeu? Curando a ferida, entendeu? Buscando aquele que se desgarrou, indo atrás, fazendo aquele papel de, sabe, de chatão, lá, pô, cara, você de novo, vim aqui. Então, todo esse trabalho do pastor, até de corrigir o irmão com carinho, com amor, com respeito, mas corrigir está errado, não é por aí. Se você seguir esse caminho vai te dar errado, é caminho de morte isso aí. Então, o pastor, enfrentar o lobo quando vem, aquela figura que aparece no meio do rebanho, você sabe que tem que ser confrontada, tem que ser resistida, normalmente aparece para arrebatar as ovelhas, né? E aí você precisa botar a tua cara lá, correndo todo o risco de ser mal interpretado, entendeu? Você pode ser xingado, até ameaçado de morte, né? Eu conheço alguns casos de pessoas, de pastores, até acho que Samuel está nesse rol da minha lista, de gente que tentou travar o caminho e o cara mostrar a arma, pastor, né?
dizer que vou te pegar, porque você se coloca entre ele e uma ovelha. Entre ele e uma ovelha. Então, tem irmãos assim que se interpõem. É o trabalho pastoral. Pastoreia o rebanho do Senhor. Você diz amém ou não? Diz que vamos dizer junto assim: pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. Lembra, amado, que o rebanho é de Deus, tá, amado? Lembra disso. Eu sei que o nosso linguajar viciado diz minha igreja. Na Bíblia você não tem nenhuma expressão semelhante a não ser do próprio Cristo, dizendo minha igreja, minhas ovelhas. Mas a gente já viciou dizendo minhas ovelhas. Fala, as minhas ovelhas. Tu não tem ovelha nenhuma, mano. Você está apacentando as ovelhas de Deus. É de Deus. Se você ler a Bíblia, o Novo Testamento, onde toca o assunto, já vi claramente várias vezes: apacentar o rebanho de Deus, a ovelha de Deus, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, a família de Deus. Não tem nada do homem. O homem ali está ocupando um papel ali de cooperador, mas nós prestamos conta. Prestaremos conta a Deus. Eu acho que é isso que deve, inclusive, encher o nosso coração. Nós somos responsáveis. Responsabilidade possui uma raiz no verbo responder. Responsável é quem responde. Então, o responsável pelo rebanho vai responder a quem? A quem te confiou o rebanho. Porque o rebanho não te pertence. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aí ele diz assim, não. Ele começa dizendo, não o quê? Não por constrangimento. Mas como? Espontaneamente como Deus quer. Nem, aí ele agrega, por sorte da ganância, mas de quê? De boa vontade. Mas o quê? Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, tornando-vos o quê? Modelo do rebanho. Tu vê que Pedro, ele diz isso. Ele conclui como? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Eu estava me lembrando que quando ordenamos Javier Maureira, não sei se tu te acorda, hein? Esse foi o texto que eu li na ordenação de Javier, falando do trabalho pastoral. Mas observa o seguinte, irmãos. Eu posso pregar constrangido. Bota esse slide aí. Eu posso pregar constrangido. Eu posso pregar. Eu posso anunciar o evangelho contra a minha própria vontade. Ai, Deus me empurrando. Deus pode me empurrar para pregar. Eu posso ser constrangido por Deus a pregar. Paulo diz isso quando escreve a primeira carta dele aos Coríntios 9, diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho um galardão, mas se constrangido, né, é então a responsabilidade dispenseiro que me está confiada. Então ele está falando que em algum momento ele pode pregar constrangido. Você já viu alguém pregar constrangido? Tem modelos na Bíblia. Olha aqui, vou pegar dois para você aqui. Um do velho e um do novo. Um pregador do Antigo Testamento constrangido. Quem foi? Jonas. Jonas foi pregar de boa vontade? Queria. A jornada de Jonas até o público-alvo dele foi vambora, meu filho, é para lá o negócio. O cara está indo. Ele não foi porque quis ir. É até o equívoco de muita gente, principalmente missionário, pessoal que está no campo, acha que eu tenho que amar aquele povo. Conversa fiada, não tem que amar ninguém, tu não ama quem tu não conhece, para de almice. Você tem que ir por obediência a Deus, Deus te mandou, vai, cumpre cabalmente. O que pode acontecer e que acontece na maioria das vezes aqui é você se apaixonar por aquele povo, depois começar a conhecer, amar, e aquilo que começou por constrangimento termina num profundo amor pastoral. O que era constrangimento para pregar, agora não é mais constrangimento para pastorear. E uma figura legal disso é Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés não quer ir de jeito nenhum, você já conhece a história, dá as desculpas dele e tal. Finalmente convencido pelo Senhor, aí ele também tinha o povo assim, esse teu povo, essa tua gente, assim. Até o dia que Deus falou, vou matar todo mundo e começar do zero. Bem, a essas alturas, Moisés já estava tão pastor daquele povo, tão pastor, que ele falou, Senhor, vai fazer o seguinte, já que tu vai matar todo mundo, começa por mim. Porque aí começa, aí muda a oração, muda o comportamento. Ele está no meio do povo, ele já está ali pastoreando, guiando aquele povo.
Então o cara que foi anunciar foi constrangido, mas o cara que foi pastorear não foi constrangido. Ela está cheio de amor, está cheio de amor. E Pedro, como é que foi a casa de Cornélio? Foi um envio fácil? Foi fácil para a casa de Cornélio? Foi não, amado. Pedro foi constrangido. Deus deu uma visão para ele, 3 vezes a visão veio e voltou. Eu acho que se tinha um anjo levando o lençol lá para Pedro, o anjo deve ter falado, o senhor não entendeu nada, está ruim, o senhor desce lá de novo. Eu não sei que ele viu 3 vezes a mesma visão, Deus dizendo, mata, come, ele teimosão lá, determinado, judeuzão, porque a religião, irmão, religião é um problema sério. Religião, se alguém dissesse a Pedro, vai lá na casa de Cornélio e faz um prosélito lá, converte ao judaísmo esse cara, Pedro não teria nenhum problema, nem os caras iam questioná-los. Os judeus não iam questionar, fez bem, fez mais um prosélito. O problema é que Pedro não ia converter ninguém para o judaísmo, Pedro ia falar do reino de Deus, ia falar de Jesus, e aí tinha um bando de judeus atrás dele, que ia agarrar o pescoço dele, e ele sabia disso, e temia por isso também. E se não fosse ele, se fosse outro, ele teria agarrado o pescoço do outro, entendeu? Ele mesmo teria feito isso. O que você foi fazer lá, se meteu onde não devia, é casa de gentio, coisa e tal. A religião tem essa coisa, irmão. Religião é um troço muito complicado. Quer ver uma coisa? Vou dizer uma coisa para você que tem no coração evangelizar. Escuta o que eu vou te falar. Nós vivemos num tempo em que as pessoas não querem ser católicas, mas também não querem ser evangélicas. Não querem. Porque elas têm um conceito de evangélico ruim. Outra coisa, você quer evangelizar, tem título de pastor, não faça questão desse título. Por favor, arranca ele da tua vida. Porque chamou de pastor na frente do incrédulo, queimou teu filme, na hora. Conversei com um pastor presbiteriano há 2 semanas lá, onde meu amigo me levou ali, o Andrews. O pastor concordou comigo, falei, querido, quer ficar queimado? É alguém te chamar de pastor na frente da pessoa que tu vai evangelizar. É horrível. Carlos é pastor? O cara é pastor, já sei o que ele quer, meu dinheiro. O cara já tem um prejuízo, um preconceito. Ele já sabe que você... Ele tem uma ideia formatada de que é pastor na cabeça dele. Então, 2 coisas que impedem o evangelismo hoje é a religião evangélica, ou católica, ou qualquer religião, porque as pessoas estão cansadas da religião. E outra coisa que impede o evangelismo são títulos. A melhor coisa para evangelizar é você não ter título e nem religião. E a nossa experiência agora lá em Porto da Folha tem sido essa, aí vocês sabem, os irmãos que foram lá. Quanto mais livre de título, melhor é. Não foi assim, Andros? Mais fácil, né? Falar de Jesus. É tão bom falar de Jesus, é tão fácil falar de Jesus, por que tem que trazer o cara para uma religião? Não dá para ser só cristão, não dá para ser só filho de Deus. Teve uma irmãzinha que falou assim, não, Franco, aí me impressionaram. Eu falei, sou evangélica. Eu falei, tá bom, amada. Se pressionasse em Jesus, ele ia dizer que ele é evangélico? Deixa eu te perguntar, você que está me ouvindo. Se Jesus estivesse andando por aí e alguém estivesse pressionando ele para saber qual é a dele, qual é a sua que está falando aí do reino de Deus, qual é a tua religião? Ele teria dito, evangélico. Jesus teria dito que ele é evangélico? É católico? Fariseu, saduceu, escola de Chamai, de Léo, de que classe era Jesus? Jesus era um carpinteiro, ele não queria estar com nada, ele não plantou nada disso, nem evangeliquez, nada. Ele veio falar do reino de Deus. O evangelho que nós anunciamos é o evangelho não é o evangelho da igreja, irmão, porque a igreja nem existia. João falou, a igreja não tinha nascido ainda. João falou do evangelho do reino. Quando Jesus falou do evangelho do reino, a igreja todavia não estava lá. A igreja nasceu e continuou anunciando o evangelho do reino. Inclusive, só é a igreja quem recebe esse evangelho. Então, mas nós criamos essa coisa, essa religião toda. E aí é muito complicado, irmão, muito complicado. E Pedrão foi constrangido por causa dessa religião. A turma da religião dele não ia gostar. E não gostou, obviamente, você que conhece a história sabe o que deu depois, como ele teve que se explicar. Não gostou, porque quebrou os protocolos da religião. Você entrou na casa de um gentio, não pode, nossa religião não permite. Simplesmente isso, a nossa religião não permite. Se você fizer um inventário hoje, você vai descobrir um monte de coisa que o evangélico não permite, como religião. Como religião. Se o evangélico não permite. É uma religião forte.
É uma religião evangélica, hoje é uma religião forte. Inclusive tem gente que bate no peito, eu sou evangélico. Oh, meu Jesus, tem misericórdia. Às vezes se gasta mais tempo defendendo a religião evangélica que falando de Jesus. É igual quando o cara está numa nova onda. A nova onda chegou. Tinha os irmãos lá que abraçaram a onda do anjo. Eu lembro de Mitian, que conversou com o pastor lá, que via anjo para todo lugar, era anjo, servinha do anjo, ministrando, e anjo. E Mitian falou, eu falei, como é que foi a conversa? Mitian falou, Franca, foi simples. O irmão falou comigo meia hora sobre os anjos. Terminou, e eu falei, poxa, você não falou de Jesus nem um minuto. Só fala de anjo agora. Então tu percebe que o cara diz... Mas tem gente também que não fala de Jesus, fala da religião evangélica. Não, porque na nossa igreja, a nossa religião, é assim, assim, assim. A gente não está vendendo nenhuma religião, amados. A gente não está trazendo ninguém para dentro do corpo. Ou nasce filho de Deus, ou o cara vai ter carteirinha de um clube e você vai ficar dando cabeçada e pastoreando esses cabritos a vida inteira. Tem que nascer de novo. Tem que ser novo nascimento. Na tua casa tem que ser assim. E muito mais nessa comunidade que a gente chama de igreja. Não pode ser uma pessoa com uma experiência só, mudei de religião. Tem um monte de gente que mudou de religião. Era católico e agora é evangélico. Era espírita e agora é evangélico. Era budista e agora é evangélico. Pergunto, nasceu de novo? E vocês respondam. Tem um montão que só mudou de religião. Por quê? Porque pregaram religião para eles. Muda, é melhor. Aqui é melhor, cara. Nossa religião é melhor. Mas se pode pregar constrangido. Mas não se pode pastorear constrangido. Nós pregamos constrangido. Pastorear, não podemos pastorear constrangido. Eu deixei aí dentro dessa pastinha de vocês aí uma folhinha. Tem dois aí, tem um que diz assim, parece, mas não é. Mas tem uma outra aqui que estão tensões e pressões que possuímos, né, os pastores e suas famílias. Esse papelzinho que está aqui dentro, ele foi extraído de uma apostila muito antiga, de Jorge Mitian, no encontro que nós fizemos em Campos, Gruçaí, né? Gruçaí. Cuidemos da nossa vinha. E lá no meio do assunto, marido e mulher e tal, aí Mitian inclui esse tema. Ele fala sobre esse constrangimento, essa pressão. Ele é muito interessante que ele usa um texto que eu já apanhei a beça para explicar aos irmãos lá no Chile, e agora eu dei conta que tem uma palavra boa para explicar constrangimento, que é puesto en estrecho. Se acorda que quantas vezes eu tentei falar com vocês sobre esse tema? É puesto en estrecho. Aí me clareou tudo. Eu falei, é verdade, é isso que é constrangido. Você está... Não, mas como está aqui em Filipenses 1:23? Mira como está. Bíblia chilena melhor que a argentina. É verdade, os chilenos sempre constam. Puesto en estrecho. Aí, o cara fica pressionado de todos os lados, constrangido a fazer. Está apertado. A gente diz assim, depois você dá uma olhadinha nessa folhinha, se você está com tua esposa, é legal que ela tenha uma também, né? Pode ajudar pra caramba. Porque era um encontro de casais e de repente entrou esse assunto, eu gostei muito desse assunto. Eu falei, cara, como isso é bom. Como foi bom para mim. É assim, tem algumas coisas que você pode escrever, participar, né? A ordem das tuas prioridades. É sempre bom repensar a prioridade. Irmão, sempre bom repensar prioridade. Sempre bom. Prioridade é uma bênção de Deus. Eu vou contar uma experiência que eu vivi no Chile recentemente. E vão me suportar que eu sei. Senão amanhã eu volto falando. 2 senhoras, depois do retiro, que não foi com os irmãos de Colina, foi com os irmãos de Santiago, um outro retiro anterior. 2 irmãzinhas, senhoras, me procuraram e pediram oração. Sabe aquele momento do retiro que tem comunhão, que é gostoso pra caramba? Sabe que é aquele momento bom do retiro? Que você desfruta tremendamente dando e recebendo. Aí as irmãzinhas chegaram lá, contaram um monte de história, um monte de bênção, e aí me perguntaram assim, o senhor pode orar por nós, pastor? Ora por nós e tal. Eu falei, mas por quê? O que está havendo, querido? Aí eu falei, nós estamos com um problema de memória, a gente está se esquecendo muito as coisas.
E na nossa família tem gente com problema de Alzheimer. E pode ser que seja um problema de Alzheimer e tal. Pô, mas na hora, olha que coisa impressionante, na hora que as irmãs estão falando do Alzheimer, na hora, o Espírito Santo me lembrou de Atos 6. Vocês se lembram de Atos 6? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quem se lembra? Que por se multiplicar o número dos discípulos, o que aconteceu? As viúvas começaram a ser esquecidas na distribuição diária. Mas na hora que eu lembrei, eu falei assim, não pode ser Deus. Porque lá em Atos 6, as viúvas foram esquecidas. E aqui as viúvas estão se esquecendo. Eram duas viúvas. Estão esquecendo. Então lá, foi qual a conexão das viúvas esquecidas com as viúvas que estão se esquecendo? Né? Eu na hora falei assim, não pode, deve ser minha imaginação, minha cabeça. Mas não era não, era Deus, amados. Por que era Deus? Porque foi assim, imediatamente o Espírito Santo me falou assim, não, as viúvas que foram esquecidas por alguém. Quem se esqueceu delas? E eu falei, os apóstolos esqueceram. E aí, sabe como é que funciona a revelação, né? Revelação é assim, irmão, é um flash. É um raio na noite. Dá aquele tchau! Você tem aquela visão toda e é imediato. Quando você tem que gastar muita cabeça, não é revelação, é a alma. Cuidado, porque aí tu queima muita mufa e não chega em lugar nenhum. A revelação é espiritual. Revelação assim, vem a luz e você já sabe, entendeu? Entende, é um sonho que foi revelado, uma visão que foi revelada, uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você não fica embromando, a luz veio e você já sabe, entendeu? É como interpretar línguas, né? Interpretar língua não é traduzir línguas. O irmão estava falando, peraí, irmão, vamos falou agora, que não é tradução simultânea. Entendeu? Aí, o dom de interpretar línguas, se interpreta um quadro. Você olha um quadro, interpreta, você entende o quadro. Entendeu? Você, de repente, o irmão começou a falar em línguas, você já sabe qual é o assunto. Você vai explicar do teu jeito o assunto. Você não vai falar palavra por palavra. Se você for do Nordeste, vai falar, gente, bichinho, Deus está falando assim, não vai mudar nada, Deus não fala. O Espírito é quem inspira o teu Espírito, e quem fala é você. Você tem a luz, a percepção, você não precisa fazer voz grossa, voz fina, imitar a voz de Deus, não precisa imitar a voz de Deus, não. Fala com a tua voz natural. Não sei, está rindo, né? Está rindo porque você se encaixa na parada, né? Mas assim, eis meu servo que eu falo, não precisa nada disso. Não precisa nada disso, mano. As irmãs têm que falar mais grosso, meu servo! Nada disso. O teu espírito é cheio de Deus e ele te dá a impressão certa, você sabe o que tem que falar, você pode pausar, o espírito profeta está sujeito ao profeta, você vai indo, evoluindo. Mas aí assim, na hora que a irmã falou, eu falei, aí eu falei, eu falei, vocês não estão com Alzheimer. Ela falou assim, não, o que a gente tem? Eu falei, cabeça cheia. Ela, como assim? Cabeça cheia. O que aconteceu com os apóstolos? Começa assim, Atos 6, multiplicou o número de discípulos. Multiplicou discípulo, multiplica o que também? Trabalho. Multiplica discípulo, multiplica trabalho, a cabeça começa a ficar o quê? Cheia. Como é que fica a agenda? Lotada, não é assim? E aí o que acontece quando está lotado? De vez em quando alguma coisa escapa. Porque está lotado, aí você escapa. Então, como sair da lotação? É simples, priorizando. A solução que os apóstolos deram para eles, que eu penso que foi o Espírito Santo que trouxe, é a solução que ele deve dar para nós. O que os apóstolos fizeram? Eles concluíram que estava demais para eles. Vai ser demasiado para nós, não dá. Separa entre vocês aí 7 homens, cheios de Espírito Santo, cheios de sabedoria. Eles vão se ocupar desse trabalho. Nós vamos nos ocupar da oração, nos consagraremos à oração e à palavra. E a mesa? A mesa não é mais com a gente, fica a mesa com vocês aí. Porque não é, ele até usou uma palavra assim, não é bom, não me lembro agora a palavra que ele usa, se não é justo, mas assim, não me lembro agora a palavra, mas não é bom que a gente abandone a palavra, a oração, para se ocupar da mesa. Então, como é, irmãos, que se resolve a cabeça cheia? Ordenando as prioridades. Você coloca tudo a prioridade. Como é que se estabelece uma prioridade? Como é que se estabelece uma prioridade? Guarda na tua cabeça. É assim, ó. Começa assim. Começa separando aquilo que ninguém pode fazer além de você. Só eu posso fazer isso.
isso me foi dado, é minha responsabilidade, eu tenho que fazer. Mãe, quantas mães nós temos aqui? Alguém pode ser mãe no teu lugar? Pode ou não? Tem gente que tenta, não pode. Então a tua prioridade é ser mãe. Porque se ninguém pode fazer, essa é a tua prioridade. Agora, tem gente que pode cozinhar para você? Pode. Arruma alguém para cozinhar, está demais. Tem alguém que pode limpar alguma coisa debaixo da tua supervisão? Pode? Pode ou não? Pode. Então, aí você começa a separar o que é minha responsabilidade. Ministério é a mesma coisa. Como é que um pastor que está lotado, um líder que está lotado resolve a vida? Cara, o que eu tenho que fazer de verdade? O que foi confiado a mim? O que me foi confiado? Aí estabelece, isso é meu, não posso passar para ninguém, isso eu não posso, isso eu posso. Então, aquilo que eu posso passar, alivia. Tira a carga. Esse irmão vai fazer. Esse aqui outro vai fazer. Essa aqui outra pessoa vai fazer. E aí, vocês voltam à normalidade. Essa história com as duas irmãs lá foi uma bênção de Deus muito grande. Eu fui muito abençoado. Elas nem imaginam como eu fui abençoado. Terminei minha conversa com elas, falei, você não tem Alzheimer, coisa nenhuma. O que a gente tem? Eu falei, cabeça cheia. Falei de Marta e Maria com elas, que é uma conversa que eu sei que elas entenderam logo. E falei só, é hora de colocar em prioridade, priorizar a tua vida, arruma, para. Elas acharam graça, riram, porque era exatamente o que elas estavam vivendo. Estavam vivendo a história apostólica, de uma cabeça cheia de coisa para fazer. Tem gente que acha legal, bonito, não, tudo é comigo, mamãe, tudo contigo não funciona. Tudo contigo não funciona. Não funciona. Se cada passo que os irmãos têm que dar, tem que ligar para o teu celular, algo está errado. Algo está errado. Significa que está tudo em você mesmo. As pessoas não têm que ligar para você tudo que vai fazer. Existe algo que vai te chamar, ou tudo não. Senão você explode, estoura. Eu lembro de uma vez que eu tinha um celular, um rádio, estava lá em casa com meu irmão e tocou campainha, telefone fixo, telefone celular e rádio, tudo junto. Ele olhou para mim e falou assim, cara, não dá não. Eu achei aquilo lindo, eu achava maravilhoso, porque eu pensava assim, não, isso é que é trabalho. Depois veio aquele momento do aquietai-vos, aí quem não leu aquele livro pode ler. Tem aquele momento que Deus chama, fala, meu filho, para tudo e vem comigo, senão tu vai explodir. Senão você vai morrer. Se você não se voltar para mim, eu sou a tua fonte. Eu é que sou a tua fonte. Assim, não por constrangimento. Depois tu pega esse papel do Imitian aqui, vai lendo devagarzinho. Eu sei que vai te ajudar. Vai escrevendo também. Quem sabe Deus nos concede um tempinho aqui para ir alguém compartilhar conosco. De repente, Samuel, amanhã, sabadão, que é o dia que está marcado para a mesa, né? De repente a gente fazer uma mesinha, bater papo, separar uns grupos pequenos aí. A gente arruma tempo. Qualquer coisa a gente tira aquele passeio da rapaziada, não? E aí a gente, de repente, senta e conversa sobre o que está aqui. Tá bom, amados? Por que foi tão importante para mim esse conteúdo do Imitian? Primeiro, porque eu entendi claramente que eu precisava sentar e priorizar algumas coisas. Mas também eu fiz uma análise de tudo que me impressionava. E eu percebi, por exemplo, que tem coisa que é legítimo. Tem a pressão de Deus, porque Deus também exerce pressão sobre nós. A nossa consciência que o diga, é ou não é verdade? É ou não? A gente tem algo que pesa sobre nós. Da parte do Senhor, que é a carga dele, mas tem uma carga. Tem uma pressão que é nossa mesmo, própria, porque a gente constrói uma autoimagem, a gente não quer que aquela imagem caia. Quer ver uma coisa terrível para pastor, principalmente o cara que deixa tudo e vive da obra, é acordar tarde. Se ele tiver que acordar tarde, tem gente que não admite acordar tarde. Então o cara vai dormir 3 horas da manhã, 7 horas da manhã, está de pé. Eu já cansei de reuniões de pastores, irmão, vai dormir. Por que essa mentalidade? Porque ele tem vergonha. Se alguém chamar ele às 8, às 9, cadê o pastor? Está dormindo. Essa vida de pastor. Aí passa o irmãozinho assim, tem um empreguinho lá para mim, não? Isso vai aumentando a tensão.
Então você tem aquela pressão que você mesmo faz na tua própria vida. Porque é difícil se libertar disso, amado. Muito difícil. Você botar a cara limpa e dizer assim, eu trabalho para Deus e Deus sabe como é que é a minha vida. É muito difícil sair dessa pressão, desse constrangimento. Ele diz assim, não pastorei por constrangimento. Pastorear por constrangimento é a pior coisa que existe. É a ovelha cobrando. E aí, pastor? Você é meu discipulador? Já falei com o Barack Obama 3 vezes, hoje não falei contigo ainda. Começa a colocar uma carga sobre você, puxar você para alguma coisa. Parece que você tem que falar. E tem gente que espera que Deus fale na tua boca. Na hora que te acionar, você tem que falar da parte de Deus. Tem que falar da parte de Deus. Então você tem que ser aquela pessoa, Deus na terra. É difícil um líder, um discipulador, um pastor dizer, irmão, já orou? O que Deus falou contigo? Não, eu vim aqui para ouvir Deus. Parece que a gente é um guru, é um profeta, fica lá só, vai ouvir Deus de qualquer jeito. E aí começa essa pressão toda, de gente de tudo que é lugar. Então você tem uma pressão que é legítima, mas você também tem uma pressão que não é legítima. Você recebeu essa pressão porque você construiu uma imagem e tem uma autoimagem muito grande. Não pode se dar ao luxo de dizer, estou dormindo, não fui, não vou, me esqueci. Quer ver que o pastor não gosta de dizer me esqueci. Tem irmãzinha que tem sonho toda semana. Ela pega o sonho escrito e dá para o pastor. Pastor, meu sonho, bota no meio da tua Bíblia lá. Aí o pastor vai ler a Bíblia, vai ver meu sonho, com certeza. Ou então bota no bolso. Você pega, bota no bolso. Sei lá, 2 semanas depois a irmã te encontra na reunião. Leu meu sonho? Leu meu sonho. O Gladys tem um companheiro lá em Guarulhos. Faz assim, Gladys. Rapaz, eu tive uma experiência muito legal com esse santo. Até brinco com ele até hoje. Santo Isaías, o nome dele. É companheiro de Gladys lá. Não veio, né? Isaías não veio. Mas Isaías é o seguinte, ele saía de Guarulhos, chegava na reunião lá do Rio de Janeiro, lá no sítio, e aparecia na minha frente assim, e aí, tudo bem, Franco? Eu falei, tudo bem, ó. Tu não sabe meu nome não, né? Sabe meu nome? Duvido dizer meu nome. Só falta dizer assim, Jesus falou que as minhas ovelhas eu conheço pelo nome. Você não conhece todas as ovelhas pelo nome, Jesus conhece. Cara, fez uma. E é horrível, porque tu olha para a pessoa, tu tenta lembrar, nada, não vem nada. Mas Deus me deu um livramento muito interessante, da 3ª vez que ele fez isso. Chegou lá no sítio, me abraçou e disse assim, e aí, Franco? Diz meu nome que eu quero ver. Tu não sabe meu nome. Quando ele acabou, eu falei, aquele irmão de novo, Jesus, tem misericórdia. Aquele filho de Fonseca, ele até parece que Fonseca. Aí apareceu uma santa, uma irmã, lá do Rio, Lídia, esposa de Alex, falou, oi Isaías, tudo bem? Eu falei, opa, já sei o nome dele, Isaías. Mas ela falou assim, você está lembrado de mim? E ele começou a ficar desesperado. Ela, você lembra de mim? Eu fiquei hospedado na tua casa. Eu falei, ficou hospedado na casa do cara, o cara não sabe o nome, meu Deus. Ele ficou desesperado. Quando ele estava quase morrendo, eu fui ao socorro dele. Eu falei, é isso que você me faz sentir toda vez que você me liga. É horrível, né, amado? Isso é horrível, né, cara? Eu falei, querido, vou usar a expressão que Mitchell usou conosco, inclusive nesse encontro. Reconcilia-te com a tua humanidade. Você é homem. Homem esquece. Homem tem sono. Homem tem... É homem. Homem tem que comer, dormir. Homem tem que ter um momento também para refrescar, de lazer. Ele tem... É homem. Você é homem, cara. Você é um ser humano. Você é homem. Reconcilia-te. Não tenha medo de dizer, me esqueci. É horrível. Eu sei que é horrível. Eu sei que vão dizer assim, cara, que pastor desinteressado, que pastor superficial, nem lembrou do meu sonho que eu contei há 3 semanas para ele. Amado, mas é a única maneira que existe. Senão tu vai dissimular, vai fazer aquela cara do
Parece que entendeu, não entendeu coisa nenhuma. Entendeu? E você vai ficar depois se cobrando mais ainda, porque depois você diz, pô, eu dissimulei, eu fingi, fiz aquela cara de que entendia, não entendia nada, não sabia nada. Entendeu? É horrível, é horrível. Eu olhei Claudinho rindo agora, me lembrei, não sei se ele está rindo por essa história, mas como a gente tem tanta história depois de tantos anos, né? Eu lembro que no presbitério tinha um presbítero que ele criou uma frase muito legal assim: entendemos de Deus. Nós entendemos de Deus. Aí começava a divagar um tema que não ia dar em lugar nenhum, o tema dele. Mas era o seguinte: quando alguém trazia um problema para o presbitério, que já era hora de ter sido julgado, que já tinha passado o tempo, entendeu? O irmão me falou: e como é que está aquele caso meu aí? Ele: entendemos de Deus. E começava o discurso dele. Até que a gente começou a pegar no pé, até que ele se arrependeu. Esse entendemos de Deus é o seguinte: a gente nem lembrou mais do assunto. Eu vou dizer o que entendemos de Deus. Vou dizer exatamente o que entendemos. Entendemos de Deus aqui. A gente se esqueceu. A gente esqueceu, entrou na agenda, ele passou. Aquela agenda de papelzinho, lembra? Que você escrevia várias coisas. Depois você. Às vezes a gente escreve crendo que vai ver tudo, que vai ler tudo que escreveu. Mas depois não lê, não vê. E passa. E se esquece. E tem coisa que a gente se esquece mesmo, outras coisas, pela misericórdia e graça de Deus, a gente se lembra. Mas a gente é um homem. Então esse constrangimento, esse apacento constrangimento, irmão, não visite alguém que você não tem uma palavra de Deus para dar a ela. Não saia sem orar. Não saia. Vamos ver um pouquinho sobre constrangimento. Prioridade certa. Paulo diz a Timóteo assim: procura apresentar-te a quem? A Deus como que? Aprovado. Ele não diz procura apresentar-te ao homem. Procura apresentar-te a Deus. Porque ao homem é fácil, amado. O homem se impressiona com uma roupa, com um perfume, com um penteado que não dá mais para eu fazer, que está ruim. Mas qualquer coisa assim impressiona o homem. Mas é difícil, o desafio nosso é se apresentar diante de Deus. É se apresentar diante de Deus, aprovado. E Deus conhece as nossas fraquezas. Deus sabe tudo sobre nós, nossas debilidades, nossas besteiras. Deus sabe. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Como obreiro de que não tem se envergonhar. Olha, quando a minha prioridade é Deus, quando o temor dos homens desaparece, porque é assim, eu temo a Deus ou eu temo você. Não dá para temer os dois. A grande verdade é essa, irmão. Lucas 12, depois tu pode ver a aula que Jesus dá sobre isso. Então, ó, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E como é que a hipocrisia se estabelece? A hipocrisia se estabelece no medo. É o medo de ser rejeitado. É o medo de dizer, às vezes o cara não fala nada, mas tu pensa que ele está pensando. Então, esse medo monta a máscara da hipocrisia. Como vencer a hipocrisia? Temendo a Deus. Como é que a gente teme a Deus, Franco? Quando a gente considera o que Deus pensa mais importante. Olha só, o que Deus pensa sobre isso? Isso é mais importante que tudo. Por que tem um monte de casamento sem vergonha no meio da igreja? Porque os caras não temem a Deus, temem a homem. Semana passada eu sentei com um cara que está separado da esposa. Eu conheci ele, pastor, obreiro de uma igreja fantástica lá no Rio de Janeiro. E ele falou comigo assim: Franco, eu falei, me conta quando a tua vida começou a desandar. Então tá. Aí minha mulher teve aquela queda que tu sabe, depois ela transou com fulano, transou também com o Beltrano, tá? Um dia eu meti o pé, também comecei a sair com todo mundo. Minha vizinha da frente, minha vizinha do fundo, tudo casado. E aí ele falou assim: mas sabe que coisa interessante? Tinha um casal de crente lá, que um dia parava e dizia assim: cara, eu admiro muito vocês. Vocês são um exemplo de vida para mim. Eu olho você todo dia pegando o carrinho de bebê, levando. Falou: Franco, minha vida era uma bagaceira. O dia que minha mulher saía para transar, eu sabia que ela estava indo para transar e eu saía para transar também. A minha vida era assim, estava desse jeito. Mas ele fazendo as coisas normais, gospel, o casal, vizinho lá, ficava ali, eu acho tão bonita a família. E ele, só faltava aquela auréolazinha na cabeça. Mas a gente constrói para essas coisas para os outros ver, para o homem ver. Um casamento fingido está mais preocupado com o homem. Está mais preocupado com o homem. Não dá para ter as duas coisas, amado. A prioridade certa é apresentar-te a Deus. Amém ou não? Como obreiro, ou melhor, aprovado como obreiro
que não tem de que se envergonhar e que maneja a palavra da verdade. Nosso empenho todo é com Deus. Nossa prioridade é Deus. Você diz amém ou não? Amém. Amado, quando a nossa prioridade é Deus, a hipocrisia vai ter que ir embora. A máscara vai ter que ir embora, a bagunça vai ter que ir embora, porque Deus conhece tudo. Não dá para enrolar. Outra coisa que eu quero ler com você em Lucas 5,15. Está aqui atrás, no slide. Olha a forma de Jesus lidar com as pressões. Olha como é que ele lida com pressão. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais o quê? Se divulgava. E qual era o resultado dessa mídia aí, dessa divulgação? Qual era o resultado? Grandes multidões fazem o quê? Afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Você consegue pensar numa pressão grande de multidão atrás de você, de gente dizendo o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, onde é que você tem que visitar, vem ver fulano, vem ver Beltrano. Você sabe que os apóstolos, em algum momento, até faziam o papel de um filtro ali, né? Querendo impedir as pessoas, não, deixa ele, porque a multidão vinha sobre Jesus. E o que Jesus fazia, Franco? Lê aí o verso 16. Lê você alto, diz, ele, porém, o quê? Se retirava para lugares solitários e orava. Obreiro que não tem lugar secreto de oração, não está fazendo a coisa certa. Ele não tem prioridade. Ele está mais atendendo o povo que a Deus. Ele está como Moisés sentado naquela fila de gente, recebendo de gente. O dia que Moisés aceitou o conselho de Jetro, ele foi para a tendinha lá e a glória de Deus baixava na tenda onde estava Moisés. Então, tudo começa nele. Diz comigo, dele. Diga dele. Não ouvi dele. Quem sustenta? Ele diz, por meio dele. Diga, por meio dele. E para a glória de quem? Dele. Então, tudo dele, por meio dele e para ele. Então, se é dele, tem que começar com oração. Oração não é um ato religioso, irmão. Oração é uma expressão de humildade, de alguém que depende, de alguém que já sabe que não pode, de alguém que diz assim, não dá para mim, puxa, muita coisa. Isso é um desafio. Alguém te chama pedindo socorro, gritando, sei lá, o marido está batendo, coisa e tal. Deixa comigo, estou indo aí, irmão. Estou indo aí, irmão, coisa nenhuma, irmão. A primeira coisa que eu vou fazer é falar com Deus. O que eu vou fazer? Tu acha que vai fazer sempre certo, sempre? Que você já tem um manualzinho, manual do Provide, ID, manual de conflitos conjugais. Dá até para vender. Meu amigo, o manual é dependa de Deus. Ore. Você diz amém ou não? Quando a gente ora, passa o próximo slide. Quando você tem esse tempo com Deus, você não perde o senso da missão. Uma prova contundente dessa confusão que as pessoas fazem da missão, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, se é para lá, essas pessoas que vivem essa onda de visão, porque toda hora tem uma visão nova, a prova contundente dessa confusão é a falta da oração. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, que é o nosso modelo, estou lendo o nosso modelo de pastor. Saiu, foi para um lugar deserto e ali faz o quê? Viu mais uma vez? Jesus foi para um lugar deserto fazendo o quê? Orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, disseram o quê? Olha que pressão, Samuel. Todos te buscam. Puxa, meu Deus do céu. Todo mundo está atrás de você. Cadê você? Todo mundo te busca. Jesus, porém, lhes disse. O que Jesus falou? Vamos a outros lugares. Mas está todo mundo te buscando aqui, tu vai para outro lugar? Vamos para outro lugar. Orou, falou com o Pai, sabe para onde vai. Ele sabe para onde vai, não perde o senso da missão. Ele diz assim, olha que coisa interessante. Ele diz assim, outro lugar, as povoações vizinhas, para quê? A fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Quando é que a gente perde o senso da missão? A gente perde o senso da missão quando a gente não tem mais esse tempo com Deus. Olha, quem sabe
que é importante esse tempo com Deus. Mulheres casadas, eu sei porque a minha faz isso. Se ela me vê fora, ela me aperta. Eles me aperta. Franco, ela já sabe. Ela sabe que a hora que eu sair do meu tempo com Deus, vai desandar alguma coisa na nossa vida. Você sabe. Né? Tempo com Deus não é o estilo de vida pastoral. Não, amado, é o estilo de vida de Jesus. É esse tempo. Jesus mostrou. Ele é o nosso modelo. Não tem nada a ver com religião. É Jesus purinho. Purinho. E se você é casado, pode falar com a tua mulher: filha, me ajuda, porque é difícil. É difícil para a tua mulher fazer isso. É difícil que ela se enche de um montão de coisas. Se bobear, passa o dia sem ver a Bíblia. Passa o dia sem orar, passa o dia sem ter aquele tempo à parte com Deus. Passa o dia. Eu te pergunto, tu vai dar o quê? Tu vai dar o quê se tu não tem nem recebido direto da fonte? Todos nós precisamos disso. Quantos dizem amém? Amém. Do contrário, amado, nós vamos viver debaixo de pressão total. Noção do tempo. Disse-lhe, pois, Jesus, em João 7,6: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Cara, isso me angustia, essa fala de Jesus, sabia? Eu tenho a sensação, isso não estou falando de ninguém, estou falando de mim, que eu vivo esse drama. Qual é o drama que eu vivo? Eu não sei se é o teu caso, de repente é uma coincidência, mas assim, eu fico muito angustiado quando eu percebo que eu estou fora do time, fora do tempo de Deus, ou quando estou atrasado ou quando estou acelerado, porque quem já provou andar no tempo de Deus sabe que a melhor coisa que existe é você estar ali na hora certa, no lugar certo, no time certo de Deus, ali, puf. Nem um minuto de atraso, não, é o tempo do Senhor. Você imagina o eunuco indo embora para a terra dele, e se Filipe não está ali no momento certo, oportuno? Você imagina isso aí? A hora de Deus levou lá Filipe para aquele momento. Filipe estava no meio de um avivamento de Samaria, irmão. Um avivamento. Gente se convertendo, gente sendo batizada, uma bênção. Mas o Espírito Santo puxou ele para o deserto. E lá no deserto, expôs o plano. Falou: o plano é o seguinte, está vendo aquela carruagem? Vai ali, gruda ali. E ele pregou para um cara. Saiu do avivamento, foi para um cara. Tempo. Eu sempre que leio esse texto, eu leio para mim. Eu digo assim: o meu tempo está sempre presente. Parece que tudo é agora e já, coisa de sanguíneo. Mas Jesus sabe definir exatamente o tempo. Você se lembra dessa passagem direitinho? O tempo de Jesus era questão de horas. Os irmãos dele foram na frente da festa, depois ele foi depois. Mas eram horas depois, mas era o tempo dele. Horas depois. Horas depois. Vai, o tempo de vocês está sempre presente. Parece que a gente vive assim, tudo que a gente quer fazer já, agora, aqui, já. A gente não tem tempo para esperar, a gente não tem tempo para dormir, a gente não tem tempo. Quando a gente quer muito uma coisa, é agora, já. Está na hora de a gente dizer assim: não, eu tenho que ouvir, eu tenho que saber o que Deus quer da minha vida. Eu não tenho que responder agora, eu não tenho que ir agora, eu não tenho que falar agora, eu preciso ouvir Deus dizer assim: é agora, já. Vai, meu filho. Igual um paraquedista, salta na hora certa. Eu vi um cara dizer para mim que quase morreu. Esse cara que me contou das bagunças dele, ele me falou que quase morreu saltando de paraquedas porque ele saltou no tempo errado, entrou dentro de uma nuvem. Então, quando ele estava saltando com o instrutor. Então, quando ele entrou na nuvem, o instrutor perdeu ele. Como o instrutor perdeu o cara, ele disse que caiu do maior desespero. E cadê o instrutor? Nada, não tinha instrutor. E o instrutor não podia descer porque ele falou que não podia entrar na nuvem com ele, com risco de choque. Então, perdeu o time. O cara entrou na nuvem e aí ficou sem instrutor. E eles, por um milagre, ele sobreviveu. Entendeu? Tomou as providências, mas foi medonho. Ele contando a história, tu vê que foi por um triz, foi uma ação milagrosa de Deus. Por isso que ele está pensando em voltar a conversar sobre o Senhor. O tempo certo de Deus. Por quê? Porque para todo propósito há tempo e modo. Tempo e modo, tá, mano? Todo propósito, diga comigo assim: há tempo, há modo.
Diga, há tempo e há modo. O que significa? Significa que há um tempo de Deus e há uma maneira de Deus também. É tempo e modo. Quando a coisa acontece no tempo e da maneira que Deus quer, amado, o milagre acontece sempre. E tu pode ter certeza, todo estresse vai embora, tá? Todo mal, por quanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Estava outro dia vendo no original grego sobre, fechar aqui para terminar, sobre essa expressão de Jesus. Algumas vezes Jesus fala isso, né? A primeira oração dele é a oração do Pai Nosso. Diga, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal ali é maligno. Maligno. Mas tem um mal que aparece na Bíblia que não é maligno. Quer ver, por exemplo, o mal do homem mau, do servo mau que enterrou o talento dele. O servo malvado. Esse mal não é de maligno, tu não foi maligno. Sabe o que é mal aí? É um homem cheio de coisas, de trabalho. Quando Jesus ora em João 17, diz, eu peço que não tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse mal aí não é maligno. Quem está falando? Está falando daquele dia cheio que você tem. Sabe aquele dia cheio que você tem? Aquele dia... que dia foi esse? Aquele dia que tua cabeça ficou cheia, estressada. Aquele dia que você trouxe tudo sobre você. Tudo sobre você. Existe esse dia. Esse mal que Jesus está falando assim, livra eles disso. Eu não quero que eles fiquem debaixo desse estresse. Oração de Jesus sacerdotal. João 17. É Jesus dizendo, Pai, eu não quero que tire eles do mundo, mas eu quero que tire a pressão do mundo sobre eles. Porque a pressão do mundo começa com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como é que eu vou fazer isso aqui, e começa aquela pressão todo dia. Isso, traduzindo para o contexto pastoral, você imagina alguém acordar já com a cabeça a 1000 por hora, que quem dorme acorda, sabe como é, né? Quem dorme acelerado, acorda acelerado. Não existe essa coisa de quer dormir acelerado e acordar calmo, sereno e tranquilo. Não vai acordar, filho. É assim, do jeito que nós dormimos, nós acordamos. É um negócio impressionante. Então, assim, quando você dorme descansado, repousado, rendido a Deus, você acorda desse jeito. Acorda até cantando louvores. É lindo, maravilhoso. Mas quando você dorme tenso, acorda tenso. Então, o que Jesus pede ao Pai? Ele falou, Pai, livra os teus filhos dessa tensão, dessa carga ilegítima. Eu não falei aqui, falei da pressão de dentro, falei da pressão que a gente mesmo coloca, tem pressões da própria família, e que o pastor que é casado, tem mulher, tem filho, pressões econômicas, quando o cara tem uma dívida, tomou uma decisão errada, comprou algo errado que não podia, entrou no vermelho, aí começa aquela pressão econômica na vida, e ainda tem a pressão do diabo, que está ao derredor ali, doido para pegar um, principalmente se o cara guia outros. Se esse cara guia outros, é o alvo principal do diabo. Se você influencia outros, você está no 001 da lista negra, do capeta. Então, você ainda tem essa pressão também. Olha que coisa terrível. Então Jesus vem e diz assim, Pai, livra eles da tensão. Essa oração é do mundo. Pai nosso é do maligno. Então você vê quanta coisa nos constrange. E quando a gente começa a andar igual robô, amados, tendo que fazer as coisas quase na mecânica, só a misericórdia de Deus. Você diz amém ou não? Posso terminar aqui? Eu vou terminar dizendo assim para você, pay attention, please. Guarda isso no teu coração. Nós vimos uma lista aqui de pastores americanos cheio de problema. Essa coisa no Brasil deve ser pior. Se não for igual, é pior. A gente não está melhor do que os americanos. Por aquilo, parte daqueles problemas ali é a gente que encarou uma estrutura difícil. Mas nós que escolhemos fazer discípulo, não estamos livres das pressões, do constrangimento. Porque se nós estivéssemos livres do constrangimento, Pedro jamais teria escrito para os contemporâneos dele essa carta. Lá não tinha ainda, a igreja não era dividida ainda, a igreja era uma. Não tinha denominação, não tinha estrutura, não tinha nada.
era aquilo ali, e já havia constrangimento. Já haviam pressões. Então as pressões, elas existem, de um jeito ou de outro. Esteja você fazendo a coisa da maneira que teus pais te ensinaram, ou você está fazendo diferente porque o Espírito Santo te guiou, as pressões, elas continuam. Agora, irmão, amado, não pastoreie debaixo de pressão. Se você tiver que pregar lá na Arábia, lá na África, debaixo de constrangimento, vá. Mas não faça o pastoreio constrangido. Isso não agrada a Deus. Deus não quer isso. Isso vai fazer mal a você e isso vai fazer mal às ovelhas de Jesus. Você diz amém ou não? Então, eu queria terminar orando, esperando vocês amanhã renovados em nome de Jesus, mas orando para Deus te dar também um refrigério. Amém? Eu queria também sugerir você pegar aquela folhinha e escrever ela. Vê tuas prioridades. Lembra a história das duas velhinhas lá. Lembra a história dos apóstolos, Atos 6. Vê aquilo que você pode confiar a outros, aquilo que você não pode confiar. Do contrário, tu vai ser chamado a pessoa que esquece sempre as responsabilidades. É muito ruim também quando alguém não acredita mais em você, porque você está sempre furando. Fulano, não chama fulano não, fulano esquece. Fulano não vem. Porque tem isso também. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não adianta falar que ele não vem, ele vai notar, mas vai esquecer. Então está na hora de isso mudar na tua vida, em nome de Jesus. Esse encontro aqui não é um encontro qualquer. É um encontro que a gente crê que Deus colocou no nosso coração, porque estava vivendo no coração dele. Vocês creem assim? Senão não tem porquê todo empenho, os irmãos vêm de longe, não tem porquê. Os irmãos estão aqui trabalhando, servindo, tem gente que vai trabalhar aqui até domingo muito. Não tem sentido todo esse trabalho se a gente não crê de verdade que Deus construiu esse momento. Agora esse momento é para quê? Para a gente pensar, orar, ouvir Deus. Eu quero muito que Deus fale conosco nesse tempo. Você quer isso? Amém. Que a voz de Deus seja liberada? Amém. Então, se você crê que Deus falou contigo, abre teu coração agora, pelo menos para uma reflexão. Pelo menos para rever tua pauta. E ver se você está fazendo algo debaixo de pressão. Não faça a obra de Deus debaixo de pressão. Em nome de Jesus, é um apelo que Pedro fez. Eu te roubo. Eu roubo a você. E é um apelo que eu te faço também. Eu te roubo. Não faça. Para. Vai para papai. Vai para Deus. Derrama teu coração lá. Lança sobre ele tua ansiedade. Refaz a lista. Revê as prioridades. Toma decisões. Faz como os apóstolos fizeram. Levanta 7 homens cheios de Espírito. Mas não faça debaixo da pressão.